Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. O mês de abril é considerado, acho que estou exagerando um pouco, mas vou dizer assim mesmo. O mês de abril é considerado por muitos do movimento espírita como um mês especial. Todos os meses são especiais. A gente que inventa algumas coisas aí para dar um pouco mais de expressividade nas coisas, nos acontecimentos. É porque foi em abril que chegou a terceira revelação de Deus às criaturas humanas. Sabemos, né? Dia 18 de abril de 1857. Estará completando 169 anos, agora, daqui a uns dias, no sábado. Então, chamamos o mês de abril de especial por isso. E esse livro, o Livro dos Espíritos, é de uma extraordinariedade. Ai, saiu a palavra, graças a Deus. Ele é tão extraordinário e merece as atenções que a gente dá para ele, porque, segundo Divaldo Pereira Franco, é o maior tratado de filosofia que a humanidade tem à sua disposição. A humanidade, não são só os cristãos, não. Para entender-se, para a humanidade, para as criaturas humanas, entender-se. Não é entenderem-se, não é entendermos-nos, é entender-se. A criatura saber o que é, de onde veio, por que e para que veio, e quando terminar o tempo aqui, para onde vai. É um livro extraordinário. Mas também tem outro da codificação que aniversaria em abril e às vezes a gente não comenta sobre ele. Aliás, a gente comenta sobre ele o ano inteiro, só não dá essa ênfase em abril, que é no dia 15 de abril, que está hoje, né? Que está de aniversário, fazendo 162 anos, eu acho que é, se as contas não estão erradas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Muitos sabem, eu sei, mas é para gente relembrar coisas e, porventura, se alguém não souber, saber também. Se o Livro dos Espíritos é o maior tratado de filosofia que nós temos, o Evangelho segundo o Espiritismo é um roteiro para nós transitarmos com mais segurança dentro das descobertas que o Livro dos Espíritos nos proporciona. É um código de moral universal, o Evangelho, não o livro em si. O que é o Evangelho? O Evangelho são as leis divinas, são as leis morais. Alguns chamam de Boa Nova. Então o Evangelho, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec organizou para nós, tem por função e exerce essa função de nos fazer, já que já descobrimos o que somos espíritos, não um corpo, como a gente pensava antes, né? Que somos um espírito imortal, com muitas reencarnações para trás e muitas para frente. Então ele nos ajuda a nós transitarmos melhor por aqui. E Allan Kardec faz uma estrutura dessa obra que às vezes a gente custa um pouco a se dar conta. Ou, se dá conta, não pensa nisso de vez em quando, mas é interessante pensar. Por exemplo, ele veio falar sobre das leis que nos regem. E as leis nos regem em que sentido? Elas nos regem no sentido de, primeiro, nós nos intelectualizarmos. Intelectualização, conhecimento. Desenvolver inteligência e também nos encaminha para o desenvolvimento dos sentimentos, que chamamos, ou alguns chamam de moral. E intelectualização ou inteligência, nós, os habitantes desse mundo aqui, já temos, segundo o Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, no livro
A Caminho da Luz, só o título do livro já é um chamamento, né? A Caminho da Luz. Então ali Emmanuel nos diz que os espíritos, nós espíritos habitantes desse mundo, já temos inteligência suficiente para habitarmos mundos mais evoluídos. Será que cai a ficha, esse termo é antigo, os jovens não sabem mais esses termos antigos, mas sabe, será que cai a ficha da gente, o que isso quer dizer? Está dizendo, por exemplo, está afirmando que cada um de nós, que nós temos inteligência suficiente para habitarmos mundos mais evoluídos. Mas o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, onde tem gente que se compraz em descarregar bombas e mais bombas em cima de mulher, de criança, o que eu estou fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? É porque ainda é necessário que, mesmo com essa inteligência toda, ainda transitemos por aqui. E a finalidade do Evangelho, da organização que Allan Kardec faz desse livro, dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é nos ajudar a nós vencermos coisas que não estão fora, que estão dentro, para a gente conseguir acessar esses mundos melhores, que por inteligência já temos direito, mas pelo desenvolvimento moral, pelo sentimento ainda não. Só tem um sentimento mais apurado a criatura que tem uma moral mais elevada do que a média normal. E tudo isso, essas dificuldades que a gente tem, são normais, né, gente? Nós somos espíritos que estamos fazendo a caminhada evolutiva. A nossa evolução como espírito é muito parecida com a nossa evolução do intelecto quando a gente chega aqui na reencarnação, que a gente vem com a lei de esquecimento, uma bagagem extraordinariamente grande de conhecimentos nos arquivos da memória, mas viemos com a lei de esquecimento, com tendências, algumas boas, outras não boas, e vamos para a escola convencional. E ali nós vamos desenvolvendo o intelecto, na verdade, o intelecto é o cérebro que a gente está habitando, o cérebro físico que a gente está habitando. Estamos passando por fases, por barreiras, por provas na escola. A vida do espírito é parecida. Então Allan Kardec, que sabe muito bem disso, Allan Kardec é um dos espíritos da equipe que a gente conhece como nome de Espírito Verdade, que é uma história aí bem mais antiga, que também está nesse livro A Caminho da Luz, que quando começou a existência do planeta Terra, que ainda não era não sei se dá para chamar de planeta, era uma gigantesca bola de fogo, de magma, que se desprendeu da nebulosa solar, isso há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, o Senhor da Vida incumbiu uma comunidade, um grande número de espíritos puros para cuidar daquilo, para gerirem aquilo, para que um dia fosse mais uma das tantas moradas da casa do Pai, como já há milhões de anos. E entre esses tinha um espírito puro de mais alto grau, que era Jesus, que ficou coordenando todos. Então Allan Kardec é uma dessas criaturas. E ele, sabendo muito bem disso, sabendo das nossas dificuldades, é mais ou menos, uma comparação, né? É mais ou menos como um pai e uma mãe com relação aos filhos. Sabe da dificuldade, então ajeita daqui, ajeita dali, ajuda. Então ele sabe da nossa necessidade de desenvolver sentimento, então o Evangelho tem essa função, desenvolver o nosso sentimento. Só que o início do Evangelho não é falando em sentimento. Como é que inicia o Evangelho segundo o Espiritismo? Tem uma introdução lá, que muitos não gostam de ler, mas é importante ler as introduções dos livros. Lá vai falar sobre os objetivos da obra, no item 1. E ali que Allan Kardec vai dizer que o Evangelho é um código de moral universal. A gente tem que dar uma parada, umas pensadas, às vezes, no significado da palavra. Allan Kardec não está dizendo que o Evangelho é um código de moral mundial, nem do nosso sistema solar. É universal, do universo conhecido pela ciência. A gente não conhece, né? Qual é o universo conhecido pela ciência? Que nós habitamos um mundo que está dentro do sistema solar, tem vários planetas, esse sistema solar está dentro de uma galáxia,
que dentro dessa galáxia tem 200 bilhões de sóis com seus mundos andando em volta. Isso a ciência sabe. E a ciência sabe também que existem 100 bilhões de galáxias. Vamos parar com isso, né? Não dá. Eu não consigo acompanhar isso aí, gente, esses números, essas coisas. E a gente aqui brigando, às vezes, por um tênis usado, por um chapéu, a gente matando gente por... Nós não estamos mais nessa, né? Mas já estivemos, não por tênis, nem existia tênis, que a gente fazia essas brigas, não existia. Mas agora nós precisamos apurar mais o nosso sentimento, que já tem um certo desenvolvimento. Mas então Allan Kardec começa o objetivo da obra, aí vai falar sobre a autoridade, que é a doutrina espírita, para dizer que a terceira revelação de Deus às criaturas humanas, através de muitos espíritos e por muitos médiuns, não um espírito só, através de vários médiuns, ou de vários espíritos através de um médium só. Aí poderia haver falha. Muitos espíritos, muitos médiuns, a universalidade do conhecimento. Aí depois fala sobre notícias históricas, que os povos da época, sobre os seus essênios, para ajudar a gente a trazer a mensagem para os dias de hoje e colocar na nossa existência de hoje. Depois fala sobre Sócrates e Platão, tudo dentro da introdução. Os precursores do cristianismo e do espiritismo. Depois no capítulo... Então, até aí é só informação. Depois no capítulo 1, fala sobre a evolução religiosa da criatura humana. Moisés, o Cristo, o espiritismo. Então, são 3 fases da evolução. E um outro item que fala sobre a aliança da ciência e da religião, vai nos dizer que se as duas se unissem, nós atingiríamos ou entraríamos com mais rapidez ou com menos sofrimento numa nova era, que é a instrução dos Espíritos, esse capítulo 1. O que é essa nova era? Esse tão sonhado mundo melhor, esse mundo regenerador, que nós já temos direito a ele, mas precisamos ainda afinar algumas coisas no quesito sentimento. Por inteligência, como eu já disse, não tem problema, já temos suficiente. Então, ele vai avançando assim a informação, não está falando em sentimento nenhum até agora. O capítulo 2 vai falar sobre a felicidade não é desse mundo. Não adianta a gente querer achar que vai ser feliz, a gente tem contentamentos. A criatura aí pode ficar milionária ou bilionária, aí vai ser feliz, né? Está cheio de milionários, cheio não, é força de expressão exagerada, mas tem milionários que se suicidam, tem milionários que logram os outros, que desviam verbas que é para questão de saúde, para merenda escolar, que às vezes é a única alimentação que a criaturinha tem no dia, as criaturas podres, desculpa o termo, né? Podre de rica desviando aquela verba, e está rico. Isso aí é felicidade? Claro que isso é uma perturbação extraordinária. Então, o dinheiro, os bens materiais, eles ajudam muito, é lógico, mas dar felicidade é outra coisa. Mas se a felicidade não é desse mundo, ela começa aqui. Aí no 3º capítulo vai falar sobre as muitas moradas, para a gente não dar mais uma resposta assim, um não sei, com os olhos arregalados, quando alguém perguntar assim para a gente, onde é que tu vai quando tu morrer? Sei lá, com os olhos arregalados, né? Já nem falo em perguntar de onde é que tu veio e quando é que chegou, porque o normal não é se fazer esses pensares, pelo menos não era até um certo tempo. E a ideia que se tinha, que a gente era criado como alma quando a mãe ficava grávida, e quando eu morresse, eu que ia morrer, a minha alma, que eu não sei o que era isso, era um pedaço, uma coisa, que não sei onde é que estava, e que ia para aqui, para ali, dependendo das convicções. Hoje não, hoje nós já sabemos que quem vai morrer não sou eu. É o veículo que eu estou usando. É só dar uma observada que não está tão longe esse tempo, né? Mas não fique assim também, porque tem uns que vão cedo, então não nos preocupemos tanto. Quando chegar a hora, a gente vai. Tomara que nenhum de nós vá antes da hora. Aí é complicado. Para quando a gente chega do lado de lá. Mas então nós já sabemos que quando o meu corpo morrer, sou eu que vou para aqui, para ali, para colar, ou para colar.
E para onde é que vamos? Não precisa ser sei lá. Mas não temos tempo para adentrar tanto por aí. Vamos continuar andando aí a gente vai ter que chegar no momento do sentimento, né? Porque o livro fala sobre isso. Ou não é só sobre isso, mas para chegar a isso tem que nos instruir. É questão 780 do Livro dos Espíritos, quando fala sobre desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral, os Espíritos vão dizer que para que tenha o desenvolvimento moral, é necessário ter o movimento intelectual. O desenvolvimento intelectual. O que é moral? É uma regra de meio proceder, você tem que ter conhecimentos para conseguir se comportar melhor. Embora alguns tenham muitos conhecimentos ou se comportem bem, mas aí é outra história. Então, há muitas moradas na casa de nosso Pai. Allan Kardec aí não está... Ou Jesus, quando falou isso, Allan Kardec está só repetindo Jesus. Quando Jesus falou isso, ele está falando mais para nós que era daqui, mas as muitas moradas se referem até a essas galáxias por aí fora, com seus mundos, com seus sóis, mas ele está se referindo mais aqui a muitas moradas. Não é só aqui preso no corpo, tem as colônias espirituais, mas vai lá. Depois vai falar sobre a reencarnação, no capítulo 4. Onde é que está sentimento? Ainda não, é só informação. Por quê? Porque primeiro tem que intelectualizar a mente para depois o trabalho de desenvolver sentimento. Mas se nós já temos um arquivo de memória tão extraordinário de conhecimento, de inteligência, por que tem que ficar repetindo essas coisas? Porque a gente reencarna com a lei de esquecimento, que é uma proteção nossa. Então, no capítulo 5, será que já começa a falar de sentimento aí? Vamos ver. Começa lá com os ditos de Jesus: bem-aventurados que choram, serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Primeiro item que Allan Kardec bota: justiça das aflições. Nos esclarecendo ali que não existe injustiça nas leis divinas. Não existe injustiça. As leis divinas são de amor. Só que a gente não transita nessa proposta amorosa, por isso que a gente sofre. Aí depois vai explicar no item 4 e 5, que os nossos sofrimentos, de onde é que provém nosso sofrimento? Então, no item 4 e 5 vai dizer, pode ser de causas atuais. A maioria dos nossos sofrimentos dessa reencarnação, nós criamos nessa reencarnação. É lógico que eu estou falando por mim, mas como a gente é muito mais parecido do que a gente imagina, se algum de nós se propuser a isso quando chegar em casa e lembrar de alguns sofrimentos que teve, dá uma lembrada qual foi a origem dele. Vê se não está dentro desse item 4 e 5, de causas atuais. Eu soube, eu acho que todos já souberam disso, né? Infelizmente, né? De criaturas que cometeram suicídio por causa do cartão de crédito. O grau de sofrimento que a criatura estava para chegar a esse ponto. Se há causas anteriores, o que eu fiz lá, não sei para Deus, sei lá como... Não, foi agora. Quando a gente fica assim, ó, por que eu não fiquei quieto? A gente está em sofrimento. Por que eu fui me meter? A gente está em sofrimento. É a causa anterior? Não, é a causa atual. Ou alguma coisa que a gente disse, às vezes nem com a intenção, mas caiu mal lá, e às vezes cria até um quiprocó, como alguns dizem, que leva meses ou anos, a gente fica em sofrimento. Causas atuais. E quando nós não acharmos o motivo, a causa, porque o sofrimento é efeito. Sofrimento é efeito. E não existe efeito sem causa. Então, ou a causa é atual, ou daí do 6 ao 10 vai dizer, ou são causas anteriores. E por que então que Allan Kardec está nos instrumentalizando com isso? Porque no item 11 desse capítulo 5 vai falar sobre a lei de esquecimento. A gente vence as lembranças do passado. Graças a Deus, né, gente? Aí eu digo com convicção, porque eu já conversei através da atividade mediúnica com vários espíritos que tiveram a infelicidade de conviver comigo no passado. E eles relatam o que eu fiz para eles, para a família deles. Agora, isso não é privilégio meu, não. Todos estamos envolvidos, não? Inclusive eles que vêm agora com esses queixumes estão envolvidos. Então, por isso que a gente veio com a lei de esquecimento.
Aí lá no 12 vai falar sobre motivo de resignação, ainda não é sentimento. Do 14 ao 17 vai, se a gente transita bem dentro do capítulo 5, vai entendendo esse processo, a gente vai evitar o quê? Está lá mais adiante, ali no capítulo do item 14 até o 17, o suicídio, a loucura, a gente vai evitar essas coisas. Aí sim, no item 18 do capítulo 5 do Evangelho, é que começa a mesclar, é uma transição que Allan Kardec faz do intelecto para o sentimento. Então, lá no item 18 do capítulo 5, nós começamos a lidar também com o sentimento, quando vem aquela série, são 14 instruções dos Espíritos. Tudo uma preparação para a gente chegar aonde? Na estrutura do Evangelho, lógico, serve no capítulo 5 para chegar no capítulo 6. E chegaremos lá como? Meio perturbadinho. Eu digo meio que é para aliviar um pouco, alguns chegamos até bem perturbadinhos, porque quando a gente começa a se dar conta, a gente começa a cobrar da gente mesmo. E a tendência é a gente se deprimir. Quando eu começo a me dar conta que todos os sofrimentos que eu enfrento, que são efeitos de causas causadas por mim, aí o que Allan Kardec apresenta para nós? O Cristo Consolador. Já tentaram imaginar Jesus? Não dá, né? Mas a gente tenta. Jesus de braços abertos acolhendo a gente. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Está aflito, está desesperado, eu vos aliviarei. Vinde a mim. O que é esse vinde a mim? Será que se aproximar dele fisicamente está resolvida a coisa? Não. Vinde a mim no sentido assim de, preste atenção no que eu digo, preste atenção no que eu faço, para a gente começar a caminhar com mais firmeza. Porque daí do capítulo 7 em diante, daí sim, daí começa a falar de coisas que a gente precisa trabalhar para melhorar o sentimento da gente. E Allan Kardec vai direto num tema que alguns de nós ainda transitamos muito mal. E os que não transitam tão mal, também transitam com dificuldade, que é o orgulho. É a causa maior dos nossos sofrimentos. Não é a única, mas é a maior. É o orgulho. Às vezes a gente nem se dá conta. Porque eu sou muito bonzinho, sabe? Quando falo desse jeito, né? Eu sou muito bonzinho, mas não pise nos meus calos. Por que não pise nos meus calos? O que é o orgulho que a gente tem de não aceitar nada que não seja de acordo com a vontade da gente. Eu agora, por exemplo, a minha vontade é que esse carro tudo saísse da minha frente para eu sair muito antes da hora de casa. Por que esses carros estão tudo parados na minha frente? As coisas não são como a gente são. Não é necessário, mas porque eu já sei disso há muito tempo, mas eu comprovei mais uma vez o quanto eu sou desequilibrado emocionalmente. Porque é uma coisa que não era para se desequilibrar tanto. Eu já tinha feito contato com dois contatos que eu tinha na casa aqui, que eu não tinha condição de chegar. Mas não adianta, gente. Eu não consigo lidar bem com isso. Eu não consigo lidar bem. É normal eu chegar nas casas que eu vou fazer atividade, chegar antes. Essa aqui é normal. O horário que eu saio de casa é para chegar aqui e não ter aberto a casa ainda. Eu sei que tinha gente estudando aqui dentro, eu não abri para o público, às 6 horas que abre, normal eu chegar antes das 6, ficar andando por aqui. Então, nosso equilíbrio emocional, ele ainda é bastante precário. Não é todo mundo que é igual eu, assim, eu não vou dizer que eu sou desequilibrado, né? Porque a verdade a gente não gosta de encarar, então, vamos passar. Mas que a verdade é. Por que a gente é assim? Pelo orgulho. A gente não se dá conta, mas é. Se outras pessoas podem chegar atrasadas, por que eu não posso? É claro que eu tomei as providências para não chegar. Eu fiz o que eu deveria fazer. Se não dá para chegar, por que eu me desequilibro tanto? É orgulho. Aí quando alguém respondeu que eu tinha mandado a mensagem, de bom, aí deu uma aliviada. E logo em seguida passou a tranqueira, que era lá antes da Fiergs, estava vindo caindo outra aqui de bom, agora eu vou com calma. Aí quando eu entrei aqui, faltava 5 ou 6 minutos, fui estacionando lá diante de tudo está ajudando,
para potencializar meu desequilíbrio. Vão rindo. Quem está rindo e quem não está também deve ser muito parecido, gente. Isso, por um lado, não é ruim, né? Porque aquele senso de responsabilidade com assumir um compromisso de estar lá, eu quero estar lá. Mas se eu não posso estar lá, por que esse desequilíbrio? É por causa dessas problemáticas que a gente ainda carrega. Então, Allan Kardec começa a trabalhar o orgulho, que é o ponto e o contraponto, né? A humildade e o orgulho no capítulo 7. E no último item desse capítulo 7 vai falar sobre a missão da criatura inteligente na face da Terra. Ali fala a missão do homem inteligente. Aí as mulheres ficam pensando, não tem missão, mas é homem no sentido da criatura humana. Eu sou meio invocado com essas expressões. Então, a missão da criatura inteligente na face da Terra. Porque inteligência a gente tem. Repetindo, para habitar mundos mais evoluídos a gente tem inteligência. Então, qual é a missão da criatura inteligente aqui na Terra? Será que eu estou cumprindo bem a minha missão? A gente tem que pensar, mas não é para se deprimir, né? Quando Jesus disse, conheceis a verdade, com o que ele completou? Que ela, a verdade, te libertará. Então, se eu conhecer a verdade e me desequilibrar, daí é melhor não conhecer. Não, é melhor conhecer a verdade, porque a verdade é verdade. Verdade não muda nunca. O que muda é a mentira. Um dia ela muda. A verdade é perene, não muda nunca. Então, a gente tem que procurar transitar com mais firmeza, com mais equilíbrio emocional, embora eu seja um desequilibrado, não tem vergonha. Sabe, depois que chega uma certa idade, vai perdendo a vergonha, sabe, essas coisas aí que, né? Antes eu todo cheio de pudores. Claro que pudor para algumas coisas se tem, lógico, né? Mas digo assim, porque eu constato que eu tenho esses desequilíbrios emocionais. Então a finalidade do Evangelho é essa. Mas é muito mais do que isso foi falar. Aliás, quem de nós consegue aprofundar alguma coisa ali numa obra extraordinária dessa? Só no 8, então, como a gente já deu uma trabalhada sobre o orgulho, no 8, então, vai falar sobre pureza de coração. Eu já ouvi isso, faz décadas isso, na minha vida tudo faz décadas, nem sei porquê, né? Tão jovem que ainda sou, não cheguei nem nos 80, estou de olho nos 80, gente, falta pouco. Só tem uma maneira, quem é jovem aqui, que está achando engraçado, só tem uma maneira de não chegar nos 80, sabem qual é, né? Preferem? Fique à vontade. Eu prefiro chegar nos 80. Pureza de coração, aqueles mais antigos, vamos dizer assim, já ouvimos alguém dizer, eu tenho coração puro. Gente, se é habitante de um mundo de provas e expiações, claro que a gente não vai ser tão mal educado de perguntar para a pessoa, mas teu coração é puro o quê? Será que é pura mágoa, puro despeito, puro preconceito? Vou ficar rindo lá, pois é melhor rir do que chorar, né, minha irmã? Mas, claro que não vai dizer isso. Na verdade, nós não temos pureza de coração, isso é normal, gente. Enquanto nós não encararmos as coisas normais como normais e um compromisso de nós vencermos isso, a gente vai ficar patinando. Então é uma mistura. Eu me magoo conforme a situação. Mas o espírita não pode se magoar. Já ouvi isso. Aí eu respondi assim, o espírita não pode se magoar, mas eu me magoo. O que eu vou fazer se eu não tenho o equilíbrio ainda para não me magoar? Mas quem está falando isso também se magoa, que às vezes nem se dá conta ou não quer encarar. Eu me irrito, aliás, mais seguidamente até do que eu gostaria. Nós temos essas dificuldades. Como que algum de nós vai dizer que tem o coração puro? Vou repetir o que eu já disse, eu acho mais uma vez. Tudo isso é normal. Nós estamos numa longa caminhada evolutiva, e essa longa caminhada evolutiva nos deu conquistas que são as que nós temos, gente.
Ninguém vira um Chico Xavier ou uma Madre Teresa apenas com o percurso que nós fizemos até aqui. São espíritos com percurso infinitamente maior do que os nossos. É mais ou menos igual à escolaridade convencional. Querer comparar alguém que está lá na quinta, sexta, será que serve de fundamental, com alguém que está lá no terceiro grau, até instrutor de terceiro grau. Aquele que está lá no terceiro grau começou a caminhada de escolaridade dele décadas antes de quem está lá na quinta, na sexta, na oitava, a mesma coisa esses espíritos com relação a nós. Mas também quer dizer que no meio de nós tem criaturas que estão aquém ainda nessa caminhada evolutiva. Não somos melhores do que eles, nem piores do que estão lá na frente. Cada um está no seu tempo. Então o Evangelho segundo o Espiritismo veio para nos ajudar a nós aliviar o nosso sofrimento. E os tempos são chegados. Eu tenho uma atração pelo capítulo 18 da Gênese. É o último capítulo da Gênese. E o título é esse: os tempos são chegados. Mas antes de encerrar, eu vou dizer uma coisa. Porque depois do capítulo 8 vem o capítulo 9, né? Óbvio, né? Aquele que transitar, nem vou dizer bem, transitar mais ou menos, que segundo o ditado gauchesco, estando mais ou menos está louco de bom. Então aquele que transitar mais ou menos dentro das propostas do capítulo 9, só que tem que prestar bem atenção no que está falando lá. Está com o pé muito firme para adentrar esse mundo regenerador. Que já estamos adentrando, mas para entrar numa condição melhor. Depois vai falar sobre perdão, né? Então até o capítulo 10, se antes Kardec começa falando para o intelecto, para a nossa inteligência, para esse desenvolvimento intelectual, depois começa a falar de sentimento e até o 10. Aí do 10, se a gente conseguiu melhorar o sentimento da gente, que é interno, para que isso? Vou fazer o que com isso? Aí a proposta do capítulo 11. Aí tu vai transitar na sociedade melhor. Ama teu próximo a ti mesmo. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção e que assim seja.